vou falar, mas não, eu sei que não é. Você tem algum segredo pro sucesso? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe. E antes da gente começar com o nosso convidado especial, vou pedir para você seguir o Ela Investe, acompanhar e principalmente anotar aí suas dúvidas, mandar para a gente e para o meu convidado especial, que é um querido amigo. Quando a gente fala de jornada, o quanto é importante isso, vocês vão conhecer o meu querido aqui, muitos já conhecem, mas a gente vai bater um papo aqui super agradável, Marcelo Pimenta. Marcelo, prazer enorme ter você aqui, querido. Eu acho que o nosso reencontro foi necessário. Fazia anos que a gente não se via, porque eu passei algum tempo na Serra da Cantareira e Uhum, acabei me afastando de eventos como a gente se encontrou, de uhum. celebração do Sim, ecossistema empreendedor. Mas sim. agora estou de volta aqui à Avenida Paulista, com disponibilidade para reencontrar pessoas queridas como você. Querido, e a gente já tá com uma agenda em comum, você viu isso? Com certeza, porque tem muita coisa para fazer, né? Como dizem aí os alemães, né? É o Hã. Zeitgeist, é Zeitgeist. o espírito do tempo. Que Quando a coisa, coisa é. é para acontecer, ela acontece. Marcelo, eu não vou ler seu currículo, que é maravilhoso, é gigantesco aqui. Eu vou deixar para o Agradeço. pessoal ler com calma, porque o Marcelo é um ecossistema praticamente. Ele é professor, criativo, especialista em inovação, é o maior autoridade em inovação descomplicada, um dos mais admirados palestrantes brasileiros. Ele é muito querido por todos. Ele tem, assim, uma quantidade de conteúdos, mas principalmente uma história, uma relevância nesse ecossistema que poucos têm a consistência e a relevância que você tem, Marcelo. Então, Agradeço maravilhoso. aí. Que bom, que bom. O que que a gente vai Eu falar quero que você hoje? fale um pouquinho só da tua jornada. Eu acho assim, Uhum, resumindo um pouco o que você achar que é mais importante, só para a gente uhum. contextualizar. Mas eu acho que a gente vai falar muito desse aqui, ó, da economia da paixão, e principalmente nesse viés que a gente tá, nesse mundo de transformação com tecnologia, com inteligência artificial, como que as pessoas se reinventam, se transformam, né, Marcelo? Fala um pouquinho de Legal. você aí, da tua história. Eu acho que a minha história tem muito a ver com isso de transformação. E principalmente aí, como professor, eu sempre fico pensando em trazer alguns ensinamentos, né? E essa reflexão, nesse momento, eu acredito que essas transformações que vieram acontecendo na minha vida, elas sempre foram de viver o momento presente, né? De Uhum. você aproveitar tudo que tinha de melhor. Então, foi assim que eu tive uma banda de rock lá em Santa Maria, jovem, e depois eu entrei na faculdade de jornalismo e eu queria ter meu dinheiro próprio, comecei a vender assinaturas de jornal. Então comecei com essa veia comercial logo cedo, Uhum. mas entrando no curso comecei a trabalhar no jornalismo na parte técnica, na rádio universidade, fui Sim. estagiário, mas rapidamente Uhum. eu ganhei um programa chamado Revista da Semana e comecei a trabalhar também num sindicato de bancários lá em Santa Maria, em que eu criei também um veículo de comunicação que acabou me levando para Porto Alegre, quando eu me Tá. formei, Uhum. e eu tive o prazer de conhecer a internet em 1992, que era algo que ainda não Discada. existia. Não, não, a internet comercial é de 94. Uhum. Totalmente, discada, ela vai começar a partir de que tem os provedores, porque quando a Uhum. gente começou na internet, no caso, a gente acessava via STM 400 em Nossa. Bratel, e aí fazia conexão e os provedores, desculpe, acabaram popularizando as BBSs, né, e aí eu acompanhei todo esse processo de surgimento do www e do Orkut, né, comecei Olha nesse que tempo. história, você tem história aí, hein. Com certeza, eu dei muita aula, daí nessa Hã. nessa trajetória, em 96 eu comecei minha trajetória como professor, Tá. na Ubra, em que eu Uhum. tive um convite, porque eu era jornalista que trabalhava com a internet. E lá no curso de comunicação, os alunos não gostavam da disciplina de informática na comunicação, porque o professor Hum.
ele ensinava coisas de bit, byte, teorias, e os alunos de comunicação não curtiam, não entendiam a importância de aprender. E eu, no primeiro dia de aula, levei aquele disco introspectivo do Pet Shop Boys. Não sei se você Uhum. lembra, que são umas faixas coloridas, assim, com umas Sim. cores bem vibrantes, e tem introspective, assim, na capa, e é bastante simples de reproduzir. E a Uhum. gente fez no Corel Draw, na época, Nossa. Corel 4. Uhum. E aquilo foi uma revolução. Os alunos disseram: Meu Deus, eu posso Uhum. fazer capa de disco? E eu disse: "Ah, não, eu vou ensinar vocês ainda." Eu sabia Ventura Publisher, que era o bisavô do Word, do PowerPoint. Ele fazia diagramação de jornais, e eu comecei a ensinar os alunos a poder trabalhar essa história. E daí foi um passo para eu empreender. Criei com um sócio uma empresa de internet. Essa empresa me trouxe para São Paulo em 2000, que eu vim para abrir a filial aqui, e trabalhei como executivo nessa empresa até ela ter aí 250 funcionários e começar a faturar alguns milhões de reais. Quando, nessa trajetória um pouco curta que eu vou fazer aqui, né, para não alongar, eu Uhum. encontrei nessa jornada o Sebrae. Tá. Lá E atrás, hein? lá atrás, em Uhum. 2008, por aí, a gente começou a namorar, vamos dizer. E em 2010 foi quando eu então decidi sair da vida executiva e abraçar essa vida de ecossistema empreendedor. E aí criei o laboratório de startups da SPM, Sim. e Aham. criei o Trilha de Referência para o Empreendedor, que é um Sim. livro que Uhum. virou uma referência. Junto com a Guta Orofino e com o Renato, a gente trouxe canvas do modelo de negócio, né? A Guta tinha um curso maravilhoso, eu consegui aprender com ela, e, como você falou, essa história da descomplicação, né? Então, sempre teve no meu DNA essa capacidade de incorporar algo novo, e isso foi se reinventando, e vem a economia da paixão, e vem agora a inteligência artificial, e vem mais coisas pela frente. Eu continuo aí nessa jornada. Quer dizer, você também se intensificou, né? Você foi acumulando, trazendo aí, e tem várias coisas, né, Marcelo? Professor, mas como que você tem um olhar para o empreendedorismo, e mais do que isso, olha, eu não lembro que ano que foi, 2013 ou 2014, por aí, que eu conheci a Trilha, Uhum. né? Porque você também fazia parte lá da Virada Empreendedora na Hum. FGV, foi lá que eu te conheci, eu acredito. E você tem história, né, e a gente tem muita coisa. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, falando tudo isso e a gente tentando juntar, vamos falar da economia da paixão, tá. Como ganhar dinheiro e viver mais e melhor fazendo o que ama. Legal. Economia da paixão é exatamente isso, Marcelo? Exatamente isso. A economia da Marcelo, pa como que é possível isso? é. Isso aqui é isso aqui a gente tem que pensar antes Uhum. ou durante o teu modelo de negócio? Como é que vem isso? Olha, acontecem as 2 coisas, né, porque empreender não é uma receita de bolo, mas você Aham. sabe melhores práticas, que essas melhores práticas, elas vão estar contidas em qualquer negócio próspero, lucrativo, e que faça com que o empreendedor não adoeça, né, porque voltando um pouquinho no tempo, já que você pegou a história, né, se você for ver do século passado, a Harvard, por exemplo, conseguiu descobrir os padrões da administração, Sim. certo? Você Uhum. tem depois, a partir do ano 2000, a Universidade de Stanford, principalmente para nós aqui no mundo ocidental, trouxe esse conceito de startup, de design thinking, de criatividade, IDO, foco no usuário. Começou ali, e isso se juntou com a tradição de Harvard, e você tem então um novo modelo de gestão que perdurou mais ou menos até 2020, na minha opinião, que é você ter essa capacidade de gestão e você ter essa capacidade de inovação. Uhum. Só que a pandemia de 2020, ela começou a revelar a importância de um terceiro elemento nessa história, que é o propósito. Porque as pessoas começaram a ficar na sua casa,
né, tiveram que refletir sobre o que era o trabalho nas suas vidas, e elas viram que não bastava apenas ganhar dinheiro, por exemplo, gerenciando bem, Uhum. ou tendo algo que seja realmente focado no ser humano, no cliente, mas que não seja focado no seu propósito interno, naquilo que a gente chama de Ikigai, que é esse conceito japonês que é o que te faz Uhum. levantar da cama todos os dias. E ali Sim. na pandemia isso ficou muito forte, porque se você tinha um negócio, tudo bem que ele era lucrativo, ele Aham. estava bem gerenciado, mas assim, isso não está me motivando, eu estou com pessoas na minha família doentes, eu estou frágil, eu estou num momento de incerteza, será que isso vale a pena? Então, você nota a emergência desse elemento da paixão como sendo um aglutinador, tanto da gestão quanto da inovação, para que a vida faça mais sentido. E aí emerge esse conceito, que ele não foi conhecido por mim, mas foi popularizado no Brasil, principalmente por mim, pela Paula Costa e outras pessoas que são apaixonadas por essa possibilidade de você, então, configurar o negócio a partir dessa nova ótica. Uhum. E aí, Cláudia, quando você pergunta se pode ou não, a gente teria que criar uma série de podcasts para a Pra gente falar. pegar, assim, pessoas tipo o Alexandre Costa ali, Uhum. né? Você pega Tá. que criou a Cacau Show vendendo Uhum. trufa do nada, né? Você pega o Edu Lira, que criou aí a Gerando Uhum. Falcões. Você pega o João Kepler, que era um representante comercial e que vira palestrante e que começa, então, a ajudar as empresas a gerenciar e nota que ele não precisava mais ser empreendedor, podia ser investidor e hoje é um investidor Uhum. mais, talvez, expoente na América Relevante, Latina. né. Uhum. Então, assim, senta que lá vem história, porque você tem a Ana Fontes, A Ana Fontes que criou também. aí essa rede maravilhosa da Uhum. mulher Que começou empreendedora, sem pretensão que também. você, participa e Sim, ativamente, e você tem o Salib, o Sandro Magaldi, que hoje são sim. os autores de gestão mais reconhecidos no Brasil e que têm sua trajetória feita a partir dessas reinvenções, não tem um investidor, pega o Flávio Augusto, que Exato. cria Aham. a WhatsApp, Uhum. meusucesso.com, tendo lá alugado uma sala, né, eu tive a oportunidade, como você falou, de ter muitas experiências e continuo tendo essa versão multifacetada, vamos dizer Pois é, assim, uma característica muito forte tua, e né. lá no Meu Sucesso eu tive a oportunidade, junto com o Sandro, da gente criar o primeiro curso, porque o Meu Sucesso já tinha estudos de caso, muitos. Uhum. E o Sandro me disse: "Menta, me ajuda, né, a tentar compilar esses ensinamentos. Quer dizer, o que que tem em comum a história do Hum. Rufino, a história lá da Isso. Sambatec, o que que tem a ver Aham. a história da Cacau Show, o que que tem a Isso. ver aí Aham. várias histórias. E eu tive a oportunidade naquela época, isso fazem já uns 6 anos, Você estudou os casos todos. deles, conversou com eles Não, também. não, porque a gente tinha Você muito fez estudo de material, caso, tá, eles já tinham gravado os tá. estudos de caso e eles já tinham aulas em que Uhum, estavam compilados os ensinamentos, mas uhum. ninguém tinha tido a oportunidade de ter um olhar cross, né, Tá, tá, entre tá. as histórias. Aham. E aí surgiu o Start, né, que é um curso que tem lá que também muito me orgulha dos, né, vários cursos que eu tenho a felicidade de ter em diferentes plataformas. E aí você tem, satisfações muito grandes, né, você contar, por exemplo, dessa história do Start, Exato. especificamente, Aham. estava uma vez no escritório, entrou um pedido de palestra, e a gente disse: "Ah, o nome dele é Ricardo", ele disse que foi teu aluno. Eu lembro: Hã. "Ah, meu aluno", né, ele queria, ele queria na verdade até falar contigo e tudo, e a gente então marcou uma conversa, e ele me disse: "Olha, Menta, tu sabe o seguinte, eu sou da Brasil ao Cubo, já ouviu falar?" Eu disse: "Não, eu nunca tinha ouvido falar na época." Ele disse: "Pois é, a gente é a primeira fábrica de construção indoor do Brasil. A gente faz a construção dentro do galpão. Então isso reduz custo, porque se chover, não tem essa história do pedreiro não ir, Uhum. né, você faz tudo pronto, você instala, sanitário, água, Wi-Fi
porta, chave, móveis, ar-condicionado, tudo, telefonia. E aí a gente chega lá e pluga no lugar, e as coisas, então, que tinham 8, 10, 12 meses de tempo, a gente entrega em 60 dias. Eu digo, Meu gente, que Deus. incrível, Aham. né? E ele disse, a gente quer te convidar para ser o palestrante da nossa primeira convenção. Olha. Eu disse, olha Uhum. que alegria. E a gente quer te convidar porque a Brasil e o Cubo, se um dos motivos dela estar aqui, assim, é que a gente seguiu passo a passo o start. Olha só, que orgulho. E você sabe que a Brasil ao Cubo hoje não pertence mais ao Ricardo, pertence à Gerdau, A Gerdau. Aham, né? Então, o Ricardo continua lá como aham. sócio e tudo, estão juntos, mas é um dos investimentos aí que a Gerdau faz nesse mundo das startups. Então, é uma alegria, assim, poder compartilhar. E é o exemplo, o Ricardo é o exemplo de economia da paixão, em que é um cara que tinha uma tese acadêmica, um estudo Aham. acadêmico em cima dessa história de como há desperdício na construção Sim, ainda, né? sim. Você bota madeira fora, é prego que não usa, é resto de aço, é cimento que sobrou de um dia para o outro. E se você for Desperdício. ver, isso é. Se a gente for levar isso para o ramo de alimentos, então, né, o desperdício de 1/3 do que é produzido, né. É um absurdo. Uhum, Mas, assim, especificamente, ele pegou o nicho da produção uhum, e do desperdício na construção e uhum, levou isso, então, para um ambiente controlado, em que uhum, o desperdício é praticamente zero, uhum. né? E aí ele fez os hospitais de campanha da Covid de Brasília, né? Ele tem clientes como a Movida, que ele consegue reduzir o time to market assim para lançamento, né? De uma nova empresa no mercado, porque antes a Movida, por exemplo, que é só um exemplo mesmo de empresa, tinha que chegar no local, tinha que preparar o terreno, daí via qual era a empreiteira, daí fazia a fundação, aí construía, aí via quem é que fazia ar-condicionado, quem é que trazia os móveis, às vezes atrasava o móvel, aí o cara do Wi-Fi, quer dizer, tudo era muito demorado. E hoje não. Então a Movida, tipo, pega o terreno e Uhum. contrata a Brasil ao Cubo, que fica trabalhando quase que 24 Que horas por dia, maravilha. sem, não tem chuva, não tem atraso de pedreiro, não tem Produtividade, né, escala. tararararará, aquilo fica pronto, o cara Aham. põe numa cegonheira e pum, entrega lá e atarracha. Marcelo, você estudando esses casos, né, traçando essas trilhas, pergunta de milhão, de 1 milhão, Hum. de milhões, de bilhões. Ah, Tem algum, vou falar, mas não, eu sei que uhum, não é isso, tem algum segredo pro sucesso? Tem algumas características específicas uhum, em comuns deles, que assim, ao longo desse tempo, desses estudos, vocês conseguiram perceber, você com esse teu olhar uhum. já, que você fala assim: "Essas são características vencedoras", né? Legal. Tem tem várias e se você for ver, eu destaco algumas, né, porque quando você vê o Empretec do Sebrae, né, e o Sim, Sebrae eu acho que é uma entidade que a gente sempre que puder elogiar, a gente deve ter, e super agora com a parceiro até hoje, né? oportunidade, né, o Sebrae traz para o Brasil o Empretec, que fala sobre as 10 características empreendedoras, que não fui eu, né, um McClellan lá, um professor Uhum. que estudou milhares de estudos de caso, não como eu sozinho que assisti os vídeos, Claro, claro. mas com uma equipe inteira, e ele então tem os 10 comportamentos empreendedores e você desenvolve eles no Empretec. Então, presta um pouquinho aqui o livro, né? Só que o que acontece? O Empretec, ele é um curso que chega no Brasil por volta do ano 2000 e vem sendo, de certa maneira, atualizado, mas a base dos comportamentos continuam sendo os mesmos. Uhum. Aqui a gente teve a oportunidade, eu e a Paula, que me ajudou nessa parte, né, a trazer pela primeira vez esse conceito de mundo bunny, né? O primeiro livro brasileiro que fala sobre mundo bunny, em 2021, foi A Economia da Paixão. E se você vê que o mundo mudou, né, e não vou agora me estender sobre o que é o mundo bunny, mas é esse mundo caótico que a gente vive hoje. Se você for ver aquelas características empreendedoras, elas podem até continuar valendo, Tá, mas existem novos desafios, claro. muitos, né? Uhum. E aí a gente criou a protagonista da economia da paixão, né? E a Hum. protagonista da economia da paixão, ela tem essas 5 habilidades, vamos dizer, que ela precisa desenvolver para conseguir estar complementando aquelas características
que já eram tradicionais, mas agora adequados ao novo momento. Então, você tem aí o design, né? O design visto como uma palavra ampla, não só o design de produto, mas o design centrado no consumidor, né? A Tá. forma da jornada de compra, a forma como posiciona, nos pontos de contato, quais as mídias você tá, com que Uhum. tom Que de modelo de voz, negócio né? aqui vem. O Uhum. modelo de negócio tá aí do lado do design Uhum. realmente. Você tem a criatividade como segunda característica, porque esse mundo incerto, se você não é criativo, você não consegue readequar a rota, Uhum. né. Você estava aqui com a Leila Navarro, que ela sempre diz assim: "Ah, você tem que ter essa mentalidade Waze", que é assim, uma coisa, né, tá fechada essa rua, recalcula a rota, Recalcula né. a rota. Então, para isso é importante a criatividade. Criatividade. O Aham. terceiro ponto é o fluxo. Então, o fluxo é esse conceito, né, que o húngaro Mihaly Csikszentmihalyi traz, em que você tem o estado de flow, ou seja, você tem que estar sempre nesse No processo. desafio. Uhum. Esse desafio ele tem que ser possível, Uhum. né? Não adianta você dizer Fluir. assim, olha, eu vou agora, daqui a 2 meses, escalar o Monte Everest. Não, isso Não é vai. impossível, entendeu? Só Aham. para Sim. aclimatar o corpo, eu vou precisar de 1 ano de treino, e etc. Uhum. Então, você tem que ter algo que você utilize os seus conhecimentos, mas que te traga também essa capacidade de desafio. Você tem, então, o propósito como quarto ponto, a gente já falou um pouquinho sobre isso, as pessoas começam a valorizar cada vez mais para que elas vieram aqui. E no quinto, e não menos importante, o autocuidado. Porque Tá você sabe, certo. né, que não adianta você, tipo, os 10 comportamentos lá de Harvard você fazer e você ter um fracasso no casamento, Uhum. você tá muito com sobrepeso, Uhum. você tá com falta de ar, você tá com palpitação, tomando Zolpidem para dormir, Red Bull para acordar, Imagina, entende? nunca. Então, você não adianta, né, quer dizer, você precisa cuidar do seu corpo, entender Você precisa que ter o teu bem-estar ali, né, Marcelo? e isso se dá com o movimento, né, eu tenho uma Sim. amiga médica que eu gosto muito, a Ayurveda, né, que é uma tradição aí indiana, é que ela diz assim: "Tá, você não precisa fazer o super exercício, mas você não pode ficar sedentário, você não pode ficar parado, você não pode se alimentar de biscoito recheado todo momento, não pode tomar refrigerante todo dia, não pode beber todas as noites", né. São coisas que você precisa equilibrar, porque senão você Sim. não vai conseguir o seu potencial. Então, aqui são rapidamente 5 características que têm a ver com essa protagonista, né. Eu adorei. Super E recomendando aqui, ó, na você página nota cinquenta e que não é à nove. toa que eu estou aqui no Ela Aham. Invest, né, e assim, você tinha a oportunidade, né, quando eu criei essa personagem, né, de ter um homem branco, hétero, sabe, assim, que é o perfil tradicional, Uhum. né, do Do investidor brasileiro investidor. ainda, né, ou do empreendedor brasileiro. Exato. E resolvi trazer então uma mulher negra, né, Uhum. mulher, né, Mulher. com essa capacidade de mostrar que é a hora de acabar com esses preconceitos, com esses olhares muito Enviesados. enviesados, né, em que você precisa ter um modelo. Então, na capa, você vê aí uma mulher jovem aí meio rebelde, você vê Você também que um escolheu cara a capa, de tudo. comunidade Uhum. e um senhor, né, porque aí é também um episódio que a gente vai daqui uns dias conversar mais aí lá no meu canal, sobre a economia da longevidade, que é algo muito incrível da gente, oportunizar. No caso, a capa e o projeto gráfico, e se você for ver, né, são 4 cores, é um projeto gráfico belíssimo que Eu a adorei. Achei DVS lindo. produziu. Uhum. Ele que propôs essa diagramação e eu só dei a orientação do estilo das Sim, pessoas que eu queria que tivesse na capa para fugir desse arquétipo do tradicional que e ótimo. mostrar que a gente está na hora da economia da paixão valorizar as diferenças. Diversidade é necessária, né, ela precisa ter isso, e eu acredito que você sempre teve esse olhar, né, porque no teu time, nos seus eventos ou nas suas discussões,
sempre teve muito isso, eu acho isso importantíssimo. Quando a gente está falando desse segredo de sucesso dessas pessoas que você estudou cases e que também, gera, muita, eh gera muita informação para escrever livro, para entender. Eu acredito que a maior parte dessas pessoas que têm sucesso, que tiveram sucesso, né, que o sucesso também pode ser relativo, né. A gente pode achar que é sucesso Uhum, e um desses caras falando: "Não, mas eu tô começando agora", né, uhum, que é o que a gente está falando. Eu acho que a principal coisa aí é persistir também, né, é você com ter a certeza. persistência, é você ser resiliente, né, Marcelo, no momento que a gente está falando de empreendedorismo no Brasil, que a gente acaba tendo tantos obstáculos, que a gente tem uma comunicação, que a gente tem uma questão muitas para discutir o tempo todo, manter foco, resiliência e também cuidar da brand, né, que você falou de empresas aí de brands, né, como a Cacau Show do Alexandre, como alguns outros aí que você comentou, o próprio Edu Lyra. Provavelmente em algum momento eles pensaram em desistir também. Eles Com certeza. tiveram esses pontos, né. E o que faz continuar, o que fizeram Uhum, continuar para que tenha sucesso. Porque muitos empreendedores hoje, Marcelo, querem saber do sucesso, né, uhum. querem saber a fórmula do sucesso. Mas, como a Ana Fontes fala, e você deu o exemplo aí da Uhum, Ana, a Ana fala assim: "Nossa, o sucesso veio num clique uhum. de 10 anos". Se o empreendedor tiver resiliência, estruturado para levar isso adiante, né, e você vê muito isso, não vê, Marcelo? Com certeza. Ó, várias coisas você falou aí para a gente só amarrar os pontos, né? Você falou a história da informação dos empreendedores. Eu Uhum, acho que mais do que a informação, o que a gente consegue quando traz o contexto é o conhecimento, né? exato. Então, é a Uhum, informação processada no conhecimento, uhum, porque a informação, ela por si só, ela vai ter diferentes nuances a partir do ponto de vista da realidade daquela pessoa, exato. né. Então, o conhecimento, ele acaba gerando, na minha opinião, a oportunidade de você ter sabedoria, Sabedoria. né. E então, para essa primeira questão que você falou. A segunda, a história do sucesso, a economia da paixão é o grande apogeu de você não ter mais uma fórmula única de sucesso, né. Sucesso Uhum, é eu querer, por exemplo, ter uma vida, né, como um casal que eu dei palestra esses dias e conheci lá, os Caçadores de Bons Exemplos, em que eles viajam o Brasil de carro e eles já aham. mapearam 2.000 histórias de pessoas que fazem o bem. Então, tipo, o cara abre uma ONG, abre uma creche, abre um abrigo de animal, ele abre uma casa que recebe meninas que foram abusadas, ele tem Uhum. uma horta comunitária, enfim, já tem 2.000 casos que eles ficam lá mapeando, e para eles isso é sucesso, né? E a gente veio juntos depois da palestra pelo aeroporto Foi essa e que você foi para Salvador? não, essa eu estava em Blumenau. Tá. E aí a gente foi para o aeroporto de Navegantes, e a gente veio de táxi conversando, etcétera, né, e a gente chegou, tipo, uns 50 minutos, uma hora antes do voo e disse: "Ah, vamos, hoje é sábado, vamos tomar um drink aí", né. Ela disse: "Ah, é, vamos aonde?" Eu disse: "Não, vamos na sala VIP". Ela disse: "Não, mas eu não tenho nem cartão de crédito", Hum, né. E eu tinha, etcétera, e a gente ficou lá e veja, ela tá super no flow. tá. Né, mas, Uhum. tipo, eu tô numa situação hoje que claro que eu poderia viver sem, mas, tipo, ter um cartão de crédito que eu posso entrar na sala VIP do aeroporto me ajuda a fazer reuniões, a preparar palestra, assim, quer dizer, tá numa outra visão de ter sucesso, Sim, né. exato. Mas para ela não. Isso é Uhum. só um exemplo de que não Claro. tem um padrão, sabe. Uhum. Às vezes o sucesso é você poder sustentar uma marca na camiseta, né, e eu, alguns anos, já me caiu a ficha de que eu não sou um outdoor e eu não uso nenhuma roupa que tenha nenhuma marca aparecendo, por exemplo. Então isso para mim é sucesso. Então Uhum. existem diferentes visões, né, e essa não é uma visão única. Uhum. Então acho que a economia da paixão, ela
garante aí que você possa, desculpe, ter um sucesso que não é necessariamente aquele sucesso do comercial de margarina em que ele está já pasteurizado. Por fim, você falou da persistência e da perseverança e de todo mundo que está nesse grupo aí, da pessoa que não desiste, né? Exato. Então, acho que isso tem a Salto da ver, fé, né? eu acho que isso tem a ver, de novo, com o que a gente falou do Ikigai. Por isso que Sim. quando eu criei a Economia da Paixão e você falou das diferentes trilhas que eu criei já, seja para o Sebrae, para meus clientes, Uhum. para outros projetos aí, pessoais, enfim, diferentes situações, eu entendo que no início você precisa se autoconhecer e entender qual é o, o legado que você quer deixar, Legado, né? exato. Porque não é errado você querer, por exemplo, criar uma ONG, que a gente estava falando de Gerando Falcões, em que a pessoa faz um trabalho em que ela pega a comunidade que ela vive, e ela diz assim: olha, cara, eu vou melhorar esse negócio, vou chamar o cara da igreja, do culto, seja do templo, do candomblé, seja o que for, do terreiro, e a gente vai melhorar aqui, etc. E, tarará. E o cara deixou um legado incrível. E tá Uhum. tudo bem, pelo amor de Deus, não vai, né? Uma pessoa que conseguiu. Mas você pega um Celso Ataíde, da CUFA, ou você pega um Edu Lira, aí da Gerando Falcões, são pessoas que disseram assim: não, eu quero transformar o mundo das comunidades. E Uhum. aí fazem projetos que são globais. Uhum. Então, sucesso para eles talvez não fosse só fazer numa comunidade. E também tudo bem. Então, Exato. trouxe um exemplo que não é empresarial, poderia ter trazido de um banco ou de uma fábrica de chocolate, em que as pessoas às vezes querem criar um mini mercado, elas querem criar uma lavanderia, uma pequena fábrica de bolo, elas querem ter essa vida, às vezes até mais tranquila, e que dê E aquelas que tudo bem. condições e tudo bem. Uhum. Uhum. Né? Mas hoje, ainda bem que a gente está vivendo uma condição econômica, política, social, tecnológica, que permite que uma pessoa que não teve todas as condições na sua infância consiga ascender socialmente, se ela tiver o conhecimento certo e se, no meu entendimento, ela tiver a oportunidade de saber o que move, Saber né? buscar também, né? Sim, mas Porque precisa saber o que move, porque é o exato, que vai dar exato, motivação, exato. A né? pessoa precisa ter esse autoconhecimento, né? Sair por aí fazendo as Porque coisas, senão né? parece essa coisa, eu vi a história da XP, eu quero criar um banco que nem a XP. Exato. Cara, não, mas É. teu negócio é futebol, querido. Teu negócio Uhum. é mexer com um peixe, sabe? O teu Exato. negócio é ajudar as crianças a serem melhor alfabetizadas. Então, às vezes, se você fica buscando um sucesso que você leu na Porque você tá revista, espelhando os outros. você Tá. acaba, daí fica pesado o fardo, Uhum. entende? E aí você desiste. Exato. Eu Porque concordo com isso. começa a dar BO, né, Uhum. todo dia, várias vezes por dia, né, você sabe como é. E aí você tem que ter leveza, né, tranquilidade, né, serenidade, né, para saber que você está fazendo aquilo que você acredita, que aquilo vai trazer um bem para a humanidade, né, que as coisas têm um ciclo, né, que você tem o inverno, né, depois você tem aí o outono, você tem, não, desculpa, a primavera, o verão, Verão, quer dizer, outono, as coisas inverno. acontecem no seu não, mas eu não posso querer Aham. que a melancia, sabe, Sim. sozinha lá vá dar no inverno, sabe? Isso acontece no Vale do Paraíba, lá do São Francisco, e olhe lá, né? Então, você precisa ter essa paciência. Então, a sabedoria, né? Eu acho que é importante você ter certeza de qual o modelo de sucesso que você quer, vai te trazer o propósito para que você possa ter a força para ter a persistência, a perseverança necessária, porque é preciso esforço, né? Eu não tenho a fórmula assim de dizer, sem trabalho, sem dedicação, eu não Não, isso, conheço esse mas a gente caminho. sabe que não funciona, Mas é que né? às vezes você pega uns anúncios, né, Sim, de não, está, principalmente venda de cursos, né? não, não só cursos, em Venda aplicação de financeiros, financeira, sabe? exato. Então, Fique que milionário com o curso aqui, né? trabalha em casa Não, não, duas isso a horas gente por sabe. dia e não, tá bom. Exato.
e mostra a pessoa lá com um helicóptero É. Mas eu acredito que é exatamente isso que você falou, sabe, eu acho que não existe a gente fala que não existe almoço grátis, né, Uhum. a gente tem que ralar muito, tem que trabalhar, mas principalmente o que você colocou aqui, é o seguinte, a gente tem que fazer ter que ter amor, principalmente por nós, né, por si próprio, para você entender que o que você está buscando, o que você está construindo, tem que ter a tua essência para dar certo, não é isso? É isso mesmo, é E isso quando a aí. gente está falando no mundo de startups, quando a gente está falando no empreendedorismo, e que você conhece muito bem, né, Marcelo? Nós já fizemos várias mentorias, enfim, já apoiamos e sabemos o quanto esse mercado ele cresceu. Se a gente olhar 2011, 2012, mal tínhamos informações sobre startups, sobre investimento anjo, né? Hoje, o empreendedor, quando ele vai começar, ele tem uma ideia de um negócio, ele já tem lá, por exemplo, teu material de trilha, trilha empreendedora. Ele tem informações sobre investimentos. Ele tem informações hoje para buscar o perfil do investidor, né? O perfil da rede, as teses. Então, aparentemente, tá mais fácil no sentido de tem mais informações, tem mais conteúdo. E agora o que que a gente tem que fazer? Tem que ralar para dar certo, para fazer acontecer, e entra nesse ponto que você colocou exatamente ali, que se a gente não tiver um foco, não tiver um produto, não adianta, né. É. Mas essa visão de que tá mais fácil começar um negócio, ela tá correta. Eu assino embaixo. Só eu tô assinando embaixo numa outra cartinha complemento, que é a seguinte, Hã. ó: tá cada vez mais difícil ter um negócio lucrativo, Uhum, sustentável, que não te uhum. adoeça e que ele esteja aí Boa. com, serenidade, que você não precise aquela história do calmante para dormir, que você Uhum, possa andar na rua, que os seus funcionários te considerem seus amigos, em que uhum. você, chega num evento e todo mundo vem te abraçar, vem te agradecer. Quer dizer, isso, tá cada vez mais difícil. Então, você precisa estar com essa visão de que começar pode estar sendo fácil, mas hoje, né, e só aproveitando do livro, se você for ver a parte 3, eu chamei de kit de sobrevivência. Por quê? Porque o que que é o kit de sobrevivência? Tipo, você não sabe vender? Cara, não vai dar certo. Não Você começa. não sabe liderar? Não vai dar certo. Eu Uhum. não quero saber o que é design centrado no ser humano? Não vai dar certo. Eu não quero saber o que é modelo de negócio? Não vai dar certo. Eu não quero Eu não gosto de saber, pessoas. não, eu não quero saber, né, sócios, por exemplo, tem uma Não das quero questões. sócios, Não, né. ou acho assim, eu vou pegar um sócio que eu achei muito legal, o cara ou é meu amigo, ou eu encontrei ontem, né? Uhum, Então, uhum. são fatores. Tá. Pega o marketing digital. Né? E aí, eu não sei o que é SEO, eu não sei o que que é inteligência artificial, eu não quero aprender o que é ChatGPT, eu não, para mim, essa coisa de TikTok não tem nada a ver, não quero saber nada. Tipo, ter canal no YouTube, isso não é para mim, sabe? Isso é o tipo de atitude que não dá. Não vai te levar muito longe. Então, quer É, dizer, conteúdo você tem, informação tá ali, mas ainda depende, né, de você aqui. ralar e de você desenvolver essas competências que muitas pessoas ainda não querem, né? E por isso que eu chamo essa visão de você ter uma leveza ao trabalhar todos esses temas, né? Senão Bacana. você acaba adoecendo, né? E não vale a pena. Saúde mental é necessário. Agora É. eu queria que você falasse um pouquinho do que a gente conversou a semana passada, lá na SPM, que é da Liga dos Hum, Inovadores. Eu queria muito que você falasse disso, eu legal. achei fantástico, inclusive eu darei uma aula em breve, estou É, muito contente com isso. legal. E aí a gente liga isso um pouquinho da inteligência artificial, né, que a gente não vai contar o nosso segredo aqui, o Aham, pessoal vai ter que assistir. Mas legal. principalmente, a ideia, eu sei que você tem várias ideias, eu acho que Uhum, você é um cara fantástico, além de você ter várias ideias, você coloca tudo isso em operação. legal. Mas eu quero que você fale um pouquinho dessa liga e como que a Maravilha. gente faz esse contato com você, como é que a gente entra. Maravilha. Bem, você pode, né, primeiro me seguir lá no canal, você pode acessar o site da Liga dos Inovadores,
Você tem lá o professor Marcelo Pimenta, o canal do YouTube, tem meu site, marcelo.pimenta.com.br, lá tem todos os contatos. Mas a liga é o amadurecimento, né, desse processo todo. Você contou aí, você pediu, né, para eu contar a minha vida lá, desde a banda Utopia, isso da Maria, Depois você né? conta o que que deu essa banda, viu? Ai, ai. E Vou a, buscar no Google, hein? legal. A, e aí você tem assim, então esse cara faz um curso no meu sucesso. Ah, Menta, olha só, queria te mandar meu modelo de negócio. Ah, eu vi teu papo no podcast da Cláudia. Eu queria te conhecer, queria que você desse uma opinião lá sobre o meu negócio. Ah, Hum. você tem uma palestra que a gente falou em Blumenau, em Salvador, tem uma aula na SPM, foi meu aluno na USP, então fez um curso no Sebrae, fez um curso na Udemy, que eu tenho 9 cursos gratuitos. Se você Uhum. botar Udemy com Y, Marcelo Pimenta no Google, vai vir 9 cursos gratuitos para você fazer. Enfim, aí essa pessoa faz isso e eu não estava conseguindo ter um canal adequado para atender essas pessoas. Então, a Perfeito. Liga dos Inovadores, ela é um grupo de pessoas que eu mentoro, que eu acompanho, que fazem essa trilha, que a Uhum. gente tem mentorias infinitas uma vez por Uhum. mês, né? Então, eu criei essa mentoria que não tem hora para acabar. A gente tem super aulas como a que você vai dar. A gente tem oficinas práticas para que as pessoas aprendam desses temas, né? A gente tem agora uma sobre geração de imagens usando ChatGPT, Leonardo.ai, DALL-E, essas coisas, de uma forma descomplicada para que todo mundo saiba. E você tem a próprio networking entre o grupo. Então, a Liga dos Inovadores é isso, é um programa de formação que aqueles empreendedores que querem que eu pegue na mão e que eu saia do ponto A e leve até o ponto B. Quer dizer, a pessoa ela faz uma jornada, um crescimento, né? E depois isso, hoje eu fui assim, acredito que você, todo mundo, Uhum. né, sempre teve vários mentores. Então você Sim. passa, sei lá, 6 meses, Aham. 1 ano, 2 anos comigo, de repente você vai fazer uma mentoria com a Cláudia, você vai fazer uma imersão com o João Uhum. Kepler, você vai fazer com Sim. o Joel J, você vai fazer com não sei Uhum. quem, porque você começa a ter outros desafios, tem pontos Claro. que alguém pode te Uhum. ajudar, e essa é a E minha tá tudo bem, isso contribuição. é ótimo. Com certeza. E você tem Tem que que evoluir. evoluir, né? Eu acho que o investimento que você faz em programas como esse é Uhum. um retorno assim, né? É Tipo, a verdade. liga é um valor simbólico Uhum. e a pessoa tem um retorno maravilhoso. Você ouve os depoimentos dos membros lá, é tipo uma coisa que faz você dormir sem precisar tomar remédio, que você dorme assim, coisa boa, né? Vou dormir tranquilo. Marcelo, que bacana. Eu acho que nós que tivemos uma super aula aqui com o Marcelo Ai, ai. Pimenta, ele é um querido. Eu acho que mais do que isso, Marcelo, a contribuição que você tem nesse ecossistema para os empreendedores, eu acho que o carinho que você tem, a tua entrega, ela é gigantesca. Então, para mim, realmente um presente ter você aqui. O nosso reencontro realmente foi necessário, que eu acho que a gente tem alguns projetos aí que são muito complementares, e para mim é um prazer imenso. Sempre que você me chamar, eu vou. Igualmente. E vamos falar mais temas, viu? Com certeza. Eu só quero para terminar, porque eu acho que tem a ver com o que Claro. você falou, né, eu estava lembrando daquele livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, né, Uhum. que você falou muito de sucesso, etcétera, e ele tem uma frase que é: "Não é o sucesso que traz a felicidade, mas a felicidade que traz o sucesso", Amei. né. Não é o sucesso que traz a felicidade, mas é a felicidade que traz o sucesso. Então eu acho Exato. que essa coisa de ficar buscando, né, o que ele chama da corrida do Uhum. rato, que é assim: Exato. "Ai, quando eu tiver uma startup eu vou ser feliz. É Ai, quando eu isso. vender minha startup Eu eu vou vou ser ser feliz. feliz. Ai, quando eu for Aham. investidor eu vou ser feliz". Não, Aham. cara, isso É aí agora. você vai ficar numa busca que não tem Uhum. fim, Exato. né. Então, agradeço aí a oportunidade dessa troca de ideias e também para quando você chamar eu venho, Ai, que legal. tá Vamos bom? fazer mais vezes. Sucesso para você. Parabéns pela contribuição, por tudo que você está construindo e principalmente, Marcelo, por todo esse legado que você já deixou para mim e para muitos. Somos dessa geração e muitos ainda que vão vir e vão usufruir e vão usar e abusar desse conteúdo que é gigantesco. Então, se você não conhece o Marcelo, conheça, aprenda tanto o conteúdo, não só as trilhas, mas é gigantesca a contribuição dele, o legado dele está aqui, tá bom? Marcelo, prazer Obrigado. imenso. Sucesso aí no Ela Invest. Vida longa. Isso, obrigada.